Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Esse é o 9º episódio do nosso podcast, AdCrim, que é o podcast da Advocacia Criminal Clube, onde a gente procura trazer convidados ou que atuam na área como advogado criminalista, ou pessoas que, de alguma forma, atuam de forma relacionada com a advocacia criminal, como alguns colegas que já trouxemos, que são agentes penitenciários, psicólogos e afins. E o convidado de hoje, Dr. Pedro Galhardo, advogado na cidade de Marília, região, convidado trazido pelo Dr. Isaac. Então, Dr. Isaac, meu boa noite, faça uma apresentação. Se eu não errei nada até agora, se eu errei, você pode corrigir. Faça uma apresentação para a gente e passa a palavra para o nosso convidado. Boa noite, eminentes, viu? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário você vai assistir, que como o doutor, a gente tinha conversado antes, explicado para o convidado, o podcast é gravado, tá? Mas sem mais delongas, é uma honra estar com o doutor Pedro Galhardo, tenho uma grande admiração e respeito, um brilhante advogado aqui na região de Marília, e só tenho que falar bem. Sou um aluno aí do Dr. Galhardo, então é uma honra estar com o doutor. Doutor, fale um pouquinho mais aí sobre a sua carreira brilhante aí na advocacia, também professor universitário, um grande jurista. Fale mais aí sobre a sua pessoa. Bom, primeiramente, queria dar, como o doutor Isaac disse, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas sintam-se todos cumprimentados e abraçados por esse simples operador do direito e está mais aqui para aprender com os apresentadores e com o público de modo geral. Enfim, eu sou advogado, filho de advogado, né? Sou nascido em Palmital, meu pai é advogado há 50 anos, vai fazer 50 anos esse ano, né? Então, acho que foi diariamente minha inspiração, é quem realmente me fez ser advogado, me tornar advogado. E optei, né, após o colegial a vir fazer faculdade para Marília. Acabei fazendo faculdade em Marília. Logo depois fiz pós-graduação em Direito Público, né? E também sou mestre em Direito do Estado pelo Univem. Sou formado no Univem. Estou no meu terceiro mandato como diretor tesoureiro da OAB Marília, da 31ª subseção. Acho que também o que me inspirou aí para a OAB Marília, lutar pela nossa classe, foi que desde pequeno, vendo o meu pai como advogado, mas também como diretor da OAB. E meu pai foi 5 anos presidente da OAB de Palmital, né? E hoje também nós temos a alegria e a satisfação, o privilégio de ter o doutor Isaac e o doutor João como membro das nossas comissões e como os diretores de ordem. E os membros de comissões têm os status de diretores de ordem. Então, para nós aqui em Marília também é uma alegria, um privilégio muito grande poder contar com o apoio, com o carinho, com o conhecimento, que vocês abrem mão da família também, né? Abrem mão do escritório para estar trabalhando em prol da nossa classe, dos nossos direitos, né? E o que me levou para a advocacia, de um modo geral, acho que foi a história do meu pai na advocacia, que eu acho uma história muito bonita, muito consolidada, né? Meu pai tem mais de 500 júri. Eu sempre brinco com o doutor Isaac, a gente sempre conversa, né? Sim. Espero continuar conversando ainda mais, com o doutor João agora também ainda mais. Com certeza. E o júri é uma escola, né? Para mim, foi o que me deu condição de oratória. Eu acho que é a melhor condição de oratória. Mais que a sala de aula, mais do que palestra. O júri é uma escola onde tudo pode acontecer. Eu falo assim, qual é a tese? O que vai acontecer no júri? Não sei. Sei que você tem que estudar o processo
e estar preparado para tudo, porque você pode estudar para uma legítima defesa e tudo em plenário mudar e você ter que pedir a condenação por homicídio privilegiado. Então, diz que o que me inspirou, o que me aproximou do direito, foi acompanhar essas histórias do meu pai, não só no direito penal, mas também no direito eleitoral, no direito administrativo. Meu pai sempre atuou em campanha política. E eu, desde menino, acompanhei essa trajetória, esse trabalho pelo direito eleitoral, direito administrativo e o direito municipal, porque meu pai trabalhou como procurador na prefeitura de Palmital, na prefeitura e na Câmara de Ibirarema, prefeitura e Câmara de Campos Novos, prefeitura e Câmara de Platina. E meu tio-avô, além de ser presidente da Câmara, também foi prefeito. E meu pai também foi secretário de negócios jurídicos em Palmital. Então tem um amor, um carinho pelo direito eleitoral. E falo que muitas vezes a gente fala de direito eleitoral, mas nós esquecemos do mais importante, entrando no nosso tema, que não é só o direito eleitoral, é o direito político partidário. Por quê? Porque nós temos o direito do partido. E para ser candidato, você deve estar filiado a um partido político. E muitos de nós esquecemos, operadores do direito eleitoral, que existe o direito político e partidário. E, vamos dizer, popularmente, o partido deve estar regular. Popularmente, como você quer dizer? Redondo. O partido, ele deve estar em dia, ele deve estar quites com as suas obrigações. Um partido político hoje, ele é uma empresa. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele tem um CNPJ. Ele tem os seus dirigentes. Ele tem presidente, ele tem vice-presidente, ele tem secretário-geral, ele tem secretário adjunto, ele tem tesoureiro, ele tem presidente da comissão da mulher, presidente da jovem, presidente de várias comissões, presidente da comissão de ética do partido. Por quê? Porque o partido ele tem a regra dele, o estatuto dele, né? Esse estatuto não pode ser quebrado. Eu falei esses dias dando aula para o cursinho da OAB, falei, tem uma grande pergunta que pode cair, que ninguém sabe. Qual que é, professor? Falei, pessoa jurídica de direito privado pode doar dinheiro? Pode fazer doação? Todo mundo entende que não pode mais. E aí que é a pegadinha. A pessoa jurídica de direito privado, ela pode fazer uma doação de direito na campanha. Mas como, professor? Por quê? Porque o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele tem CNPJ. Por exemplo, o diretório municipal de um determinado partido em São Paulo faz uma doação de fundo de campanha para o diretório municipal de Marília ou para o diretório municipal de Ribeirão do Sul. É uma pessoa jurídica realizando uma doação de dinheiro. Então, para quem não conhece, eu posso... A pessoa jurídica pode doar? Pode. O partido político, ele tem obrigação? Tem. Ele funciona como empresa? Sim. Por quê? Nós, ou as nossas empresas, como advogado, por exemplo, Desiderato e Manzano, advogados associados, estou fazendo qualquer nome aqui, Pedro Galhardo, advocacia. Nós não temos a obrigação de prestar conta anualmente, seja da nossa pessoa jurídica, seja da nossa pessoa física. Portanto, o partido político também tem a obrigação de prestar conta. Todo ano, o partido político ele presta conta. Por quê? Porque ele tem movimentação, ele arrecadou, ele teve doação, ele pode ter recebido de alguém que simpatiza. Eu sou um partido de esquerda e simpatizo com os movimentos de esquerda. Eu vou fazer uma doação para esse partido político. E esse partido político, ele gasta com o aluguel do seu diretório, ele gasta com contratação de assessoria contábil,
ele gasta com contratação de assessoria jurídica, ele tem uma estrutura de marketing, ele tem todo um staff, né? Portanto, o partido político, ele deve prestar conta anualmente. Ah, Pedro, mas vamos supor que eu acabei de pegar o partido e eu não tenho movimentação financeira nenhuma no meu partido. Meu partido é pequeno, meu partido é de município pequeno, de cidade pequena. Sem problema algum, você deve prestar conta. Você vai prestar conta de ausência de movimentação financeira. Como? Você vai juntar um extrato do partido, que ele não teve movimentação, e uma declaração na Justiça Eleitoral que você não teve gasto, que você não teve doação. Mas, com movimentação financeira ou não, você deve prestar conta do partido. Outra coisa que eu falo, a empresa, ela tem os seus donos, seus diretores. E esses diretores de determinadas empresas, eles têm as suas responsabilidades, suas obrigações. Os diretores do partido também. Quem que é o responsável pela arrecadação e pela doação do partido, pelos gastos do partido político? O presidente e o tesoureiro. São eles que tratam da entrada e saída de receita do partido político. São eles que determinam onde vai ser gasto, como vai ser gasto. E essa conta é aprovada com ressalva, reprovada ou não prestada. E se for aprovada, qual o problema? Nenhum. E se for aprovada com ressalva, tem algum problema? Não. É uma espécie de um puxão de orelha, né? Vamos supor que você tem uma despesa de R$30 mil anual de um partido. E existe uma nota irregular de R$300, que é o determinado de RONE, recurso de origem não identificada. Está de modo irregular a doação. Não tem o CPF na nota, não tem o título de eleitor, tem algo irregular. Mas é algo insignificante, R$300. Não é nada que macule a administração do partido, é algo insignificante, nada que atrapalhe. Então, você vai ter uma conta aprovada com uma ressalva. Mas você pode ter uma conta reprovada. E o que isso pode gerar? Vários problemas. A conta reprovada pode implicar resultar em inquéritos policiais de Caixa 2, fraude, estelionato, ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, né? E aí pode gerar consequências. O partido pode ficar sem receber doações e verba. O candidato pode se tornar inelegível. Mas aí, para quem atua na direita eleitoral, pior do que não prestar conta é ter a conta dada como não prestada. É não prestar a conta ou ter a conta considerada como não prestada. Como assim? Não prestar conta é pior do que ter reprovada? Sim, porque quando você não presta conta, seja da campanha, seja do partido, se entende que você é contra a ética, contra a transparência, contra a probidade, contra a legalidade, contra a moralidade, que você está omitindo algo grave. Ô, doutor, sobre essa questão aí, às vezes também pode ser falta de experiência das pessoas, e que daí tem a questão da importância do assessor, né? Do advogado. É isso que eu vou chegar. Eu vou explicar eleitoral. uma coisa. A conta dada como não prestada não é só não prestar as contas. Existe a possibilidade. Mas existe essa possibilidade, doutor, que nós estamos trabalhando. Trabalhei num caso, o que aconteceu? Você tem um rol de documentos que são essenciais para que sua conta dê como prestadas. Eu tive um candidato, cliente como deputado federal, e ele teve a sua conta dada como não prestada. E ele não teve problema nenhum na conta.
Deputado federal não, estadual. O que aconteceu? Ele fez a campanha, ele protocolou a sua prestação de conta no Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Correto? O tribunal intimou ele, falou, olha, em 3 dias, anexe a mídia, que é um elemento essencial, porque além de você anexar os documentos, você tem que entregar uma mídia com esses documentos. Olha como a justiça eleitoral, olha como nossa legislação é complicada. Mas eu já apresentei esses documentos. Por que eu vou anexar na mídia e entregar novamente? A justiça prevê que deve ser dessa forma. Certo. Tem que ser feito. Ele fez a prestação de conta. Ele foi intimado para regularizar em 3 dias. Ele não regularizou. A Justiça Eleitoral foi lá, intimou novamente para 3 dias. Ele não regularizou. Deu como não prestada. Quando dá como não prestada, o que você faz, Pedro? Você faz um pedido de regularização da conta de campanha e peça para que seja emitida uma certidão de quitação eleitoral. E existe uma penalidade, mesmo prestando conta e pedindo a certidão de quitação eleitoral? Sim. E ela é severa. Ela é severa. Por quê? Porque se eu concorri a deputado estadual e tenho minha conta dada como não prestada, e depois eu peço no decorrer desse ano, logo depois de 2 ou 3 meses, minha conta vai ser aprovada. Eu vou ter ela regular, eu vou ter uma certidão de quitação eleitoral. E qual que é a minha pena? Eu não vou poder concorrer para a próxima eleição de prefeito e vereador. Nossa, e exato. nem para a próxima de deputado. Eu não posso concorrer para a eleição até a do cargo pelo qual eu concorri e omiti a minha conta. Então ele vai poder só na próxima de prefeito e vereador. Olha como, às vezes eu cometi um crime muito grave. E às vezes eu vou poder concorrer ao pleito. Às vezes eu não fiz nada. Existem muitos candidatos que não prestam conta. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu sou pré-candidato. Eu vou na convenção, tenho o meu nome aprovado, porque isso é muito importante. Eu filiei num partido político. Eu posso ser candidato? Por si só estar afiliado? Vamos supor que eu estou no pleno gozo dos meus direitos políticos. Eu filiei num partido, eu posso ser candidato? Se na convenção o partido político me der o direito. Não basta estar afiliado. Basta o partido. Quem dá a legenda é o partido, na convenção. Tá? Então, é muito importante que, além de estar filiado, você vem trabalhando com essa pré-candidatura. Vem trabalhando com o seu nome, para que chegue na convenção, você esteja forte e saia candidato. Tá? Porque quem dá a legenda é o partido. Nós vimos várias e várias vezes. Olha, tivemos um caso agora de um possível candidato. Ele foi prefeito do estado de São Paulo, renunciou, foi governador, renunciou, ganhou a convenção para ser candidato a presidente e não foi. O partido não deu a legenda, não apoiou. Não é isso? Caramba. É complexo. Vocês estão lembrando disso? Ele foi prefeito, falou que cumpriu o mandato, não cumpriu, foi governador. No meio do mandato de governador, ele tem que renunciar para disputar outro cargo. Eu acho que eu sei quem que é. Eu sou governador, eu quero ser candidato à reeleição, eu posso ficar. Uma única reeleição. Se eu for candidato a outro cargo, eu devo renunciar. Ele renunciou, disputou as prévias e ganhou. Ele foi candidato a presidente? Começa com João, acho que eu sei quem que é. Né? Outro caso importante que nós temos de partido político. Vamos lá. Nunca se teve isso. Um partido político, a pessoa, ela se filia, tá?
ela tem ligação geralmente ideológica com o partido, geralmente, depois eu vou explicar por que não. E ela tem a intenção de chegar ao poder que eu digo, a disputar o pleito, seja como vereador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, seja como senador, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, enfim, né? E o que está acontecendo, que nunca aconteceu e começou a acontecer? Nós tivemos nessa última eleição pré-candidatos a presidente. E os pré-candidatos de alguns partidos e alguns que estavam com nome, os nomes deles estavam muito bons nas campanhas, estavam sendo remunerados. Nunca vi pré-candidato e candidato ser remunerado. E eu deixo sempre uma pergunta numa palestra, num bate-papo. Se eu recebo salário como pré-candidato, eu tenho vínculo empregatício? Se eu recebo salário de um determinado partido? 2 estavam recebendo. Nossa. Um foi candidato, ganhou. O outro virou senador. Isso dá vínculo? Verdade, Não é? Se pensa, Ele é funcionário do partido e outra. Está se recebendo verba pública. Nós estamos pagando salário de pré-candidato? Que ponto chegamos? Aonde chegamos? Rapaz. E aí, nós temos um caso que é muito importante. Os senhores, como são estudiosos, os 2 advogados, colegas acompanham. Na pré-campanha, geralmente, qual que é a penalidade? Multa, que vai de 5 a 20 mil. E aí nós temos um caso muito importante, voltando em remuneração. Por quê? Nós tivemos um determinado candidato que era pré-candidato a presidente por um partido, não conseguiu viabilizar a campanha dele, e aí vamos lá, ele era pré-candidato por um partido, ele não precisava ter uma campanha tão forte como ele teve, uma pré-campanha, mas ele usou advogado, marqueteiro, contador, staff, carro, gasolina, tudo com verba do partido, fundo eleitoral. E recebendo salário. Ele não conseguiu ser candidato a presidente. Ele tentou ser candidato por São Paulo. E aí, vem uma outra. Ele não conseguiu ser candidato por São Paulo. Por quê? Além de você ser filiado a um partido político, você deve ter domicílio. Sim, ia falar isso agora, questão do domicílio. Aonde você quer ser candidato. Ele teve o seu pedido indeferido. Por quê? Porque ele colocou que ele residia num hotel. E esse pedido não foi aceito. Eu sei quem é esse indivíduo que também. Fez? Migrou para um terceiro partido, foi para um outro estado e foi candidato. E aí, a pré-campanha, ela dava multa. E agora nós estamos lutando com um precedente. Olha a segurança jurídica. Aonde nós vamos? Agora está se discutindo abuso de poder político, abuso de poder econômico, no caso do senador. Sim. Coisa que nunca teve na pré-campanha. Pré-campanha geralmente se aplicava multa. Eu acho que a esposa desse cidadão também teve um problema de endereço, não foi? Algo parecido? Teve, mas olha só, ela conseguiu viabilizar a candidatura dela a deputado federal por São Paulo. Que bagunça, rapaz do céu. Você vê a nossa segurança jurídica, onde que nós estamos tentando... pré-campanha da multa. Agora tem um caso novo. Qual? Agora também pode dar cassação. Vamos montar isso aí. E aí? Eu tenho alguns pré-candidatos que falam, eu tô preocupado com esse caso aí. Será que eu posso ser cassado?
Eu falo, Exatamente. não tem precedente para isso. Uhum. Ele até ganhou no Tribunal Regional. Sim. Né? A legislação fala em multa. Né? Muitos candidatos falam para mim, o que eu posso fazer? Eu falo tudo, menos perder. Brincando, né? Tudo. Você pode tudo, você não pode perder. Mas, na verdade, voltando à realidade, nós temos a nossa limitação, né? E aí vem outra, da pré-campanha. Eu estou fazendo um bate-papo aqui, tentando levar para a prática, mas qualquer coisa vocês vão me cortando. Não. Vocês vão falando. A gente... Aqui a gente não é igual aquele apresentador do domingo, não, que tinha antes. Que cortam. Fala. Deixa falar. Pode e agora, falar. veja outra, que não está regulamentada. Uhum. Ó, eu sou pré-candidato. Tá bom. Eu vou fazer minha pré-campanha. Quanto que eu posso gastar? A legislação não fala. Tá bom, sou pré-candidato. Mas é de bom tom e bom grado que você gaste na pré-campanha 10% do que você vai gastar na campanha. Como que você vai saber o quanto que você vai gastar na campanha se você não sabe nem se você vai poder ser candidato a fazer campanha? Então, ele tá falando. E outra, se você está fazendo campanha, você vai parar de arrecadar? Não, esse apoio eu não quero. Esse dinheiro eu não quero. Uhum. Impossível. Não, nossa tem legislação é muito vaga, muito aberta, em se tratando de eleição, de partido político, doação, fidelidade, né? Sobre a questão da arrecadação do PIX, tinha uma divergência sobre isso, né? Sobre a questão do PIX. Mas, agora, por enquanto, foi regulamentado? Como que está essa questão? O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que as pessoas físicas que utilizam a chave PIX podem fazer essa doação, sim. Ah, tá tranquilo, pacificado. Porque fica cadastrado, né? Sim, Porque toda doação, ela tem que ter entrada e saída. Ela não pode ter uma não identificação, para não dar um recurso de origem não identificada e nem correr o risco de caixa 2. Né? Interessante. Só que quem está saindo agora está na época da pré-campanha. Se você vê o que nós estamos trabalhando, eu digo os operadores do direito, eu converso com os advogados, com os colegas, o que nós estamos trabalhando com prestação de contas, eu peguei um lugar aí que eu estou fazendo nós estamos no escritório, os colegas, trabalhando com 21 prestação de conta, que está atrasada 2020, para o pessoal poder ser candidato. Porque é o que eu estou falando, o partido político ele deve estar regular. Eu ia até fazer uma pergunta em cima da questão de prestação de contas, mas pode continuar, eu já faço a pergunta já. Se você não tiver em dia, se você não tiver conta no banco, se você não tiver em dia com a Receita Federal, nós tivemos um partido e um município que não estava conseguindo nem prestar conta e nem filiar. Ou não consigo filiar. Como que você não consegue filiar? Não consigo filiar. Vamos ver, sabe o que era? Ele não estava quite. Ele não tinha recolhido uma multa da Justiça Eleitoral, o partido estava suspenso. Tinha que pagar, fazer, ir lá na Receita, regularizar a pendência para o partido ficar ativo e poder ter filiação partidária, poder arrecadar, doar e poder. E esse partido ia lançar o vice-candidato. Então, veja a importância da regularidade do partido. Né? Muitas vezes você fala assim, mas o partido político, como que eu faço para estar em dia? Primeiro, você tem que ter um bom contador e um advogado, eu sempre indico. É bom você ter um advogado e um contador acompanhando, porque hoje o partido político, ele é uma empresa. Você deve ter o presidente, o secretário-geral, que quem secretaria os trabalhos, o tesoureiro, pessoas comprometidas com o partido político. Por quê? Se não tiver em dia, não vai andar. Por exemplo, um partido político, ele tem a regra que nós chamamos de interna corporis. O que é interna corporis? Interna do corpo dele. Por exemplo, para ser candidato, eu devo estar filiado a um partido político essa é a regra eleitoral, até 6 meses antes das eleições.
e com domicílio até 6 meses do domicílio pelo qual eu vou concorrer ao pleito eleitoral. Tá? E o ânimos eleitoral é diferente do ânimo civil. Vou dar um exemplo. Doutor Isaac tem 2 primos, ex-vereador em Ribeirão do Sul, vamos dizer assim. O doutor Isaac é advogado e é casado em Marília. Ele tem um ânimos civil em Marília, mas ele tem um ânimos eleitoral em Ribeirão do Sul, uma história. Então, se ele quiser ser candidato, ele deve estar até 6 meses com a filiação em Ribeirão do Sul e 6 meses com o domicílio. Antigamente era 6 meses de filiação e 1 ano antes de domicílio, agora é 6 meses. E onde que está a pegadinha da filiação? A pegadinha da filiação do domicílio é da regra interna corporis. Por quê? A lei eleitoral não fala em 6 meses? Fala em 6 meses. Mas, se nós, dentro do partido político, do seu estatuto, prevê uma regra diferente, por exemplo, que para ser candidato eu devo estar com até 8 meses filiado a uma agremiação partidária, vale a regra do partido. Vale a regra da agremiação partidária. Então, você deve conhecer o estatuto do partido. Até porque, no partido político, existem regras. E se você atuar de uma forma contrária, vamos supor que eu filiei num partido de ideologia de esquerda, né? E eu começo a atuar como de forma direita. Começo a ligar. O partido pode abrir um procedimento administrativo disciplinar e pode me advertir, me suspender, me multar e até me expulsar. Eu já participei de processo administrativo, tanto acompanhando pelo partido, bem como acompanhando pelo filiado que estava se defendendo, se justificando. E você pode ser expulso de um partido político. Ô, doutor, desculpa cortar rapidinho. Sobre a questão da fidelidade partidária, teve alguma mudança também que eu dei uma pesquisada que dá para mudar com a anuência do partido, né? É assim, ó. Ah, A fidelidade partidária. certo. Por que que se legalizou? Porque era uma bagunça. Tá? Para os cargos do Executivo e Senado, presidente, prefeito, governador e senador, é o mais votado. Tá? Para a eleição dos cargos do Executivo, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador, o voto é proporcional. Então, essa pessoa ela entrava em determinado partido, ela fazia a conta, por exemplo, esse tem 400, esse tem 500, esse tem 700, esse tem 1.200, esse tem 1.500 votos. Esse partido, ele tem que ter 7.000 votos em palmital, vamos supor. A cada 7.000 votos, ele faz um. Eu vou ser o mais votado, eu tenho 1.200 votos. Ele entrava pelo partido e logo depois de um mês ele já migrava para outro. O que se entendeu? Que o mandato do legislativo é do partido e não da pessoa. Porque ela se elege de uma forma proporcional e não com a maioria dos votos. Muitas vezes nós escutamos, nossa, meu vizinho teve 2.000 votos. E o meu irmão teve 800 votos e elegeu. Por quê? Porque ele entrou no partido certo. Por isso que nós temos, na época, que se abra determinada janela partidária. Certo. Esse ano teve a janela partidária até abril, acho que foi de março a abril, para quem concorre ao cargo de vereador. Quem estava no... Pode mudar. A janela é para o cargo de vereador, não de deputado federal, estadual e tal. Por quê? Estão se avizinhando as campanhas eleitorais. Tá? E nós temos esse caso que o doutor Isaac falou. Muitas vezes, esse determinado, vamos supor, vereador,
ele começa a brigar com a base, com o partido, e muitas vezes eles entram em acordo. Eu vou pedir aqui para sair do partido, desfiliar. Vocês não dão uma declaração que concorda com a minha desfiliação? Acontece. E nós temos, muitas vezes, e agora até em nosso município, nós tínhamos vereador sem partido. E para eleger e para concorrer, tem que ter um partido. Agora ele se filiou novamente. Você pode ver que você vê, às vezes você está assistindo TV Senado, TV Justiça, aparece o nome. Dr. Isaac Manzano, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sem partido. Dr. João Desiderato, relator, partido tal. Partido XYZ. Só que a fidelidade partidária, ela começou a ser exigida, por quê? Porque ela, na maioria das vezes, no legislativo, esses candidatos se elegiam e depois migravam, de qualquer maneira, para uma determinada legenda. Tá? Tem justificativa. Mas existe muita briga sobre fidelidade partidária. Vou te dar um exemplo. E tem algum caso, outro caso, que você não precisa, tá? De autorização do partido. Qual que é o caso que eu não preciso de autorização do partido? Quando se cria um novo partido. Por exemplo, nós criamos o partido XYZ. Eu tenho um mandato de vereador na cidade de Palmital. Eu posso migrar para o partido XYZ porque ela é uma nova agremiação partidária. Eu não sou considerado infiel. A outra briga que tem, eu começo a atuar contra o partido. Você não vê que tem alguns candidatos que falam assim, eu não vou mais participar disso aqui. Por quê? Eu não aprovo o projeto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço... Por quê? Você chegou lá, você está atrás da fila. Você pode ver que muitas das vezes fala assim, como que vota a bancada do partido WY? Pela aprovação do projeto, presidente. Então, ele computa 15 votos, é a bancada. Então, é discutido com o líder do partido. Muitas das vezes, esses novos candidatos, eles não têm voto. Aí eles vão querer começar, eles vão divergir do líder, da bancada, né? E aí começa toda essa perseguição e toda essa discussão. Isso é muito bom, o candidato começar, ou o vereador, o deputado, quem quer que seja, aguardar essas brigas, essas rusgas, essas ofensas ou essas críticas que o partido faz a ele ao partido, ao jornal, às entrevistas. Por quê? Porque quando ele entrar com a desfiliação partidária, ou para o partido não pedir, que ele seja infiel. Então, também isso é muito importante. Ele vai segurar. Por isso que nós falamos do retrato da assessoria. Ninguém consegue mais ser candidato sozinho, nem pré-candidato, de uma assessoria. Exatamente. Precisa continuar tendo seu staff. Então, é sempre bom que ele se documente para que não tenha para que não seja considerado infiel, né? Porque muitas vezes ele não é considerado infiel. Mas, às vezes, o partido pode estar numa questão política, partidária, até mesmo eleitoral, preparando a infidelidade dele, e o suplente dele pode ser melhor no partido. Essa questão. Isso é uma questão de estratégia política. Nós estamos assistindo um pré-candidato, um ex-presidente que está inelegível. Quem que entrou com a ação dele? Um partido. Não é o partido que está no poder, é um outro. Então, você veja a importância de saber jogar o jogo jurídico. Hoje, a eleição, ela é política e jurídica. Juridicamente, você pode se tornar inelegível ou até mesmo não conseguir ser candidato. Vou dar um exemplo do que acontece de pessoas que, às vezes, não conseguem ter o seu pedido deferido. Nós não estamos vendo nas mídias, nos jornais, revista, podcast, de uma forma geral, advogado fulano de tal, doutor fulano de tal, doutor Isaac Manzano
Parece ele preenchendo a ficha, assinando, se filia ao partido X. Antigamente, você tinha a ficha. Nome, RG, CPF, título de eleitor, nome do pai, nome da mãe, rua, qual cargo você quer ser candidato. Isso era uma filiação partidária. Hoje, é bom o pré-candidato e futuro candidato guardar estes atos e documentar. Por quê? Porque a filiação não é mais neste ato. A filiação agora é pela internet, pelo filial web. Então, o partido político, eu vou lá e recebo a nominata do partido. O que é nominata? Eu recebo o diretório municipal de determinado partido. Eu tenho presidente, vice, secretário-geral, adjunto, tesoureiro, conselho fiscal. Eu preencho a nominata e é definida pelo partido em São Paulo. Esse diretório municipal em Marília vai escolher uma única pessoa, um único filiado, que vai fazer a senha filial web. E, na verdade, essa senha filial web é uma senha que vai estar registrado na Justiça Eleitoral quem vai fazer a filiação. A filiação é na ficha? É na internet. E muitas vezes ocorre a omissão do próprio partido no corre-corre de esquecer de fazer a filiação. Aí que é o importante de você ter a ficha, participar do grupo do partido, fazer manifestação, estar na Câmara Municipal participando, né, representando o partido, estando em reuniões do partido, constando o seu nome como filiado e assinando o seu posicionamento como filiado. Por quê? Porque se esquecerem, por alguma omissão, ou até mesmo, como eu disse, na campanha política que pode tudo, por má fé de te filiar, você pede a sua filiação, a sua inclusão na lista de filiado. Eu tô filiado faz bem tempo, dos 6 meses antes da eleição. E o partido não me incluiu por uma omissão, por mero erro formal. Eu sou pré-candidato. Eu até participei da convenção. Isso acontece muito. Muito, muito, muito. E porque algumas das vezes essa senha é passada. E as pessoas vão recolhendo ficha e às vezes esquecem de um bom candidato. Eu tive isso numa cidade vizinha. O que eu fiz? Essa pessoa se filiou e na época ele pegou até uma declaração do vice-presidente do partido, que ele estava filiado, que ele fazia parte, que ele era pré-candidato, registrou firma, ou seja, ele deu bilateralidade, ele deu fé pública no ato. Na data que ele filiou, ele fez essa declaração. Né? Ele participou de WhatsApp de tudo. Nós fizemos uma ata notarial de tudo que ele participou, pedimos a inclusão dele, e hoje ele é vereador. Mas pelo partido, ele foi esquecido de ser filiado. E ele é um forte candidato. Super importante. Isso aí já aconteceu comigo, doutor. Já aconteceu? Tá lá, sou afiliado, entreguei, até agora. E outra coisa. Mas não me prejudicou porque eu não ia, de fato, ser candidato. Mas fizeram isso comigo, esqueceram. Mas como eu também não ia ser candidato, então não teve tantos prejuízos. Mas você viu? Hoje a importância é a filial web. É a filiação pelo sistema da internet. Ou seja, você deve estar filiado de acordo com o sistema filial web que é da Justiça Eleitoral. Essa ficha te ajuda, mas ela não quer dizer que você está afiliado. Sim. Outro ponto que nós temos muito importante, antigamente não. Hoje, nós temos a questão da dupla filiação. Tá? Dupla filiação. Você tem a dupla filiação. Pode acontecer até demais. Qual que é a dupla filiação? Em 1/2 de 2024, eu me filio no Partido X. Em 1/3 de 2024, eu filio no Partido Y. O que acontece? Vale a última filiação, a do Partido Y.
Mas certo. eu não estou desfiliado? Não. Mas como que eu posso desfiliar? Para desfiliar, para que ocorra a desfiliação partidária, para que você saia de uma agremiação partidária da qual você faça parte, você deve fazer 2 requerimentos. Um para o presidente do partido, comunicando a sua desfiliação, e outra para o juiz da jurisdição pela qual você está afiliado e pela qual o seu partido faz parte. Entendi. Então, você faz 2 requerimentos para desfiliar. Ô, doutor, e quando, tipo, eu tinha título em Ribeirão do Sul e era filiado em um partido de Ribeirão do Sul. Uhum, Beleza, esse ano eu mudei meu título para Marília. uhum. Automaticamente estou desfiliado do partido porque eu mudei de município? No meu ponto de vista, sim, porque você teria que ter o domicílio lá. Certo. Mas para se precaver, Hum, você deve, eu acho que nós advogados gostamos muito de papel, né? Acho que nós É, podemos comunicar o juiz e o presidente do partido. partido. Papel nada de nunca é demais para nós advogados, né? Com Então eu certeza. automaticamente, como você mudou o seu título, você nem pode ser candidato mais por lá. É, agora. Você não consegue. Porque você tem que estar os seus direitos políticos, pleno gozo dos direitos políticos. Você tem que ter domicílio e filiado. Você não tem domicílio lá. Você domicílio não, você não tem mais o título lá, né? É o Também, título. É, né? Você não tem mais o título lá. Você transferiu o título. A sua responsabilidade eleitoral está aqui, sim. né? Ah, mas eu tenho que votar em Marília e ser votado em Marília. Eu não posso votar em Marília e ser votado em Ribeirão do Votado Sul. em Ribeirão do Sul. Senão vira uma bagunça, Não, daí. né? Não, eu fiz isso, eu peguei, transferi para cá e beleza. Também não vou nem comunicar nada. Mas não precisa, depois você É, precisa. agora já Às vezes era. você nem tá. Não, você pode fazer essa comunicação. Quando que eu posso me filiar a um partido? É, Você preencher os requisitos a qualquer tempo. Você sim. só tem que ver o prazo para ser candidato. Quando que eu É, posso me desfiliar de um partido? A qualquer tempo. Eu não sou obrigado a estar vinculado umbilicalmente a uma agremiação partidária a minha vida inteira. sim. Na verdade, eu estou filiado a um partido, eu posso me filiar em outro. Na verdade, eu posso me desfiliar de um partido e não filiar em mais nenhum. Sim. Né? A gente não tem a obrigação de estar filiado em partido. A gente tem a obrigação de votar a partir dos 18. Com 16 é facultativo. Mas, se não votarmos, devemos justificar. Se não justificar, pagar a multa para estar kit com a justiça eleitoral. Porque se você não tiver kit com a justiça eleitoral, você não vai conseguir filiar a um partido político. É. Ô, doutor, a gente estava conversando com o doutor João, né, sobre as questões aí da fake news. Tá tendo muita fake news, tudo. E agora, para piorar, né, doutor João, tem ainda a IA, né, Tem. que a gente estava conversando. Ajuda a facilitar, né? Criar imagem, divulgar as Igual, coisas. Na igual verdade, aquela você lembra daquela do ex-governador, né, de São Paulo, do João? Lá, que ele falou que não era ele, não era eu. é, na verdade, E, na verdade, eu falo o seguinte: é até bom que a gente leve para esse campo da fake news, porque além de eleitoral, né, existe uma intensidade muito grande, né? Eu falo que o direito eleitoral é como se fosse tem muito a ver com o direito criminal. E a fake news tem muito a ver. Os doutores são exímios juristas na parte do direito eleitoral. Eu admiro o trabalho, né, dos dois. Ainda mais quando eles estão fazendo dobradinha, atuando junto. Gosto muito do trabalho. São bem objetivos, já trabalhei junto com os doutores, escreve de uma forma clara, objetiva, né, ética, sempre respeitando, né, o Ministério Público. Eu gosto desse tipo de advocacia. Mas a fake news, eu falo que ela sempre existiu.
ela só era chamada de calúnia, difamação e injúria. Agora ela é chamada de fake news. Os crimes contra a honra. Exatamente. Sempre existiu fake news, faz parte da campanha. Sim. Você acha certo fazer parte? Não, mas faz parte. É cultural, né? Acho que é uma coisa cultural. Agora chama fake news. É caluniar, difamar e injuriar um candidato. Sim. Sempre acontece, sempre aconteceu, antes, depois do pleito e no decorrer da gestão. Modernizou o termo. Só modernizou. Em vez de eu caluniar, ele falar, houve fake news. Sim. Agora tá tudo em inglês, agora é job. E é isso. Mindset, como que é? E a Um monte de inteligência, termo. e a inteligência artificial, ela sempre ajuda para que tenha uma disseminação muito mais rápida. E aí nós podemos até falar, olha, eu quero que suspenda, eu quero direito de resposta. Tudo bem. Mas, entendo eu, enquanto advogado, que a fake news, a inteligência artificial, a proliferação dela é muito rápida. E entendo que, embora você tenha uma suspensão da fake news, embora você tenha um direito de resposta, o dano é irreparável. Eu concordo. O alcance... A proliferação é muito, muito, muito grande. Antigamente, saía no jornal. Você pedia a busca do jornal, você pedia o direito de resposta nos mesmos moldes. Como seriam os mesmos moldes? A ofensa, ela saiu numa quarta-feira, na página 17, ela tem 20 centímetros e teve 2.800 tiragem. Você vai pedir um direito de resposta nesses moldes. Né? Mas eu entendo que mesmo tendo direito de resposta, é uma coisa que, embora você consiga responder, embora a justiça sempre dê essa oportunidade, na maioria das vezes, para que ninguém saia prejudicado, que é um fato que tomou conta, atrapalha a campanha, você perde voto. Eu consegui direito de resposta, eu consegui comprovar que aquilo era fake news. Você perdeu voto. Tem gente que acredita que isso é verdade, tem gente que acredita que isso é mentira. Tem gente que vai falar, eu não voto nesse candidato, e não vota por causa de determinada fake news que foi proliferada. A inteligência artificial, a internet, ela tem ganhado um campo tão grande, nessa eleição ela vai aumentar que ela não tem mais volta. Não tem. Nós falamos... Ô, Pedro, agora, doutor, vou fazer uma brincadeira agora que aconteceu comigo, né? Vocês sabem que eu sou de origem evangélica, né? Da religião, e o pessoal estava muito preocupado que o atual presidente ia fechar a igreja, né? Até agora não fechou. E você... É só isso. Fake news. Deixa eu te falar uma coisa, já que você tocou nesse assunto. Não fechou. Eu estava esperando você tocar no assunto. Nós temos a ação de investigação judicial eleitoral. Ela é por abuso de poder político. Eu posso ser prefeito de uma cidade e estou usando a estrutura da administração, os veículos da administração para fazer campanha para mim. Distribuir cesta básica em horário de campanha. Estou pedindo para os funcionários usarem a estrutura, né, da prefeitura e fazer postagem a meu favor. Um abuso de poder econômico. Eu estou fazendo Caixa 2. As pessoas estão doando mais do que o permitido na legislação. A legislação fala que é 10%. Eu tenho gente doando 10, 12, 15, 18% a mais do permitido. Eu estou fazendo Caixa 2, estou comprando voto. Ou meio de comunicação. Eu sou dono de rádio, jornal, televisão. E eu estou mandando falar meu nome toda hora. E existe um estudo que dessa ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político, abuso de poder econômico, meio de comunicação social, está sendo julgado o abuso do poder religioso. Sim, isso eu vi, contemplei, sou testemunha ocular, auricular. Na igreja, usaram muito a igreja, o sistema religioso para fazer campanha. Vamos supor. E daí colocaram aquele medo no povo, sabe? Olha, vota em fulano, senão ele vai fechar a igreja. Olha,
Vamos fazer 45 orações para esse candidato. Olha, vamos fazer 45 bênçãos, 45 palmas. Está sendo discutido. Está sendo discutido. Eu acho que não vai para frente, mas há de se pensar. Às vezes... Eu acho que não vai para frente. Às vezes, quem pede tem um determinado poder e influência sobre essas determinadas pessoas. Só que eu acho que é um exagero. Está se judicializando muito a eleição. Sim. Para nós, operadores do direito, é ótimo. Para os eleitores, para os candidatos, não. Porque eu acho que tem que prevalecer o voto. Né? Os doutores não fazem júri. Às vezes o promotor fala assim, mas olha aqui, ó, a condenação que o doutor quer, ele vai cumprir tanto tempo, vai ficar tanto tempo só preso. Vai ficar 4 meses. Mas não estamos discutindo isso. Né? Nós estamos discutindo outra coisa. Que eu quero dizer, o que vale é o voto. Né? Você está discutindo abuso de poder, abuso... A população quis. A cassação de mandato, ela tem que ser uma coisa muito grave, muito séria. Né? Muito séria. Porque Sim. a vontade popular, ela deve permanecer. É como no júri. Sim. Né? A soberania dos vereditos. O Supremo Tribunal Federal, ele pode tudo, menos absolver ou condenar um processo de júri. Ele pode até anular, mas contra a absolvição ou condenação de jurado, ele não pode. Então, pode eu também acho que determinar um novo júri, mas não pode... Tem que ser algo muito sério, muito forte, muito contundente. Algo que ficou demonstrado materialmente, que desequilibrou o pleito. Que isso que um candidato fez prejudicou os seus concorrentes. Se ele não tivesse feito essas condutas, ele perderia a eleição e o segundo colocado vencesse. Eu acho que tem que ser coisa muito grave, muito comprovada. O voto deve ser respeitado. Eu gosto do voto. Sim. Doutor, eu tenho... Democracia tem os seus problemas, mas ainda é o melhor. Eu tenho duas perguntas para fazer. Desculpa cortar, doutor Isaac. Uma com relação à questão da judicialização excessiva, não só em questões políticas, né? Acredito, a gente vê muito em direito de saúde, direito médico, tem se judicializado muitas questões. Então, uma pergunta é com relação a isso, tá? Se no seu ponto de vista, na sua opinião, o fato de estar judicializando muitas questões que talvez não sejam necessárias, ou, enfim, que não seja o caso de fazê-la, se, no seu entendimento, é uma questão de prática de lawfare. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda é uma curiosidade só, não sei, acredito que em números, em porcentagem, em quantidade, o doutor não tem essa informação, mas eu tenho curiosidade em saber quais os crimes eleitorais mais comuns praticados, tanto por candidato quanto por eleitor, se o doutor tem uma noção, ou pelo menos que o doutor atuou, quais são os mais comuns? Seriam essas duas questões. Em relação ao candidato e ao eleitor, o crime que eles mais praticam é o de compra de voto no dia da eleição. Antigamente se enrolava até um dinheiro no santinho no dia da eleição. A compra de voto, no decorrer do pleito, vão se ocorrendo improbidade, abusos econômicos, Caixa 2, mas no dia, a compra de voto. Legal, não imaginei que fosse. É assim, um abuso assustador. E não tem fim. É que nem eu falando, é a disseminação. Vai embora, você não consegue. Você não consegue segurar. E não vai parar. A própria população contribui. Contribui. Eu quero que tal cara, quero que o meu sobrinho ganhe. Conivente. E no caso da judicialização do lawfare, tudo, eu acho que eu sou consultado às vezes, eu falo, eu não entraria com essa ação. Eu não faria isso, porque eu acho que não é o momento. Você tem que ter o time político, jurídico. Você pode prejudicar um candidato
e fazer com que ele perca a eleição. Como você também pode ter o time, a sensibilidade e caçar o candidato que está em primeiro lugar, conseguir a inelegibilidade dele e o seu cliente pode ser eleito. Então, essa judicializar por judicializar, pode ser na saúde, na qualquer direito. Eu acho que não, nós temos que ter o time. Eu vi uma postagem dos doutores esses dias, voltando do presídio, explicando que o cliente, toda hora que você vai conversar com ele, lógico, ele está preso, ele quer sair horrível. Nem tudo é habeas corpus, e nem é todo momento que deva se impetrar um habeas corpus. Sim. Às vezes você impetra um habeas corpus, estou dando um exemplo, eu posso sair um pouco do tema? Claro, fica à vontade. Você impetra um habeas corpus muito bem feito, muito bem confeccionado, muito bem elaborado, muito bem estudado. Cai na mão de um relator tão linha dura e vê uma liminar tão pesada que o juiz de primeira instância não consegue absolver ele. Com base nessa liminar, ele condena o teu cliente. E com base nesse HC, você tornou ele prevento e relator do teu recurso. Exatamente. A apelação depois está ferrado. Então, nem tudo se judicializa. Exatamente. Nem tudo, vamos dizer assim, vamos para o fórum. Nem tudo é ir para o fórum. Sim. Mas às vezes é bom você ir guardando material. Olha que abuso de poder político. Olha que abuso de poder. Olha que abuso de poder, abuso de poder, abuso de poder. Olha que você vê, você está com 5.000 material. Aí você tem o necessário. Eu concordo com o doutor. A gente conversa muito, doutor Isaac, a gente conversa muito sobre essa questão de não é sempre que você deve fazer, você tem que ter estratégia dentro do processo, né? Não é sair fazendo habeas corpus para mostrar que você está trabalhando no caso. O habeas corpus pode mais prejudicar do que ajudar no futuro. Tem os momentos certos. Sim, desculpa cortar, só para pegar o gancho aí. E tem muitas vezes que o cliente do criminal é assim, a gente entende também porque o cara está desesperado, né? Enfim. Daí ele chega com o processo de outro colega, eu vou trocar, quero trocar de advogado. Mas por quê? Não entrou com habeas corpus. Daí eu sou bem ético nessa parte, sabe? Jamais eu vou ficar falando mal do trabalho do outro advogado, do colega, isso eu não faço de forma alguma. Mas, enfim, você olha, se você fala assim, você já tem teu advogado, o advogado está trabalhando certinho, tá? E eu também não posso dar opinião sobre o trabalho do colega. Mas, enfim, teu advogado está trabalhando corretamente. Mas só que para o cliente, né, infelizmente, falta também de cultura, enfim, não conhece o direito e o desespero, né? É uma questão de estratégia. Às vezes você quer pedir o habeas corpus, mas você está precisando daquela tese, daquela peça. Mas daí para o cliente não, ele quer o tanto, o máximo. Nossa, o cara entrou com 10 habeas corpus é porque o advogado é bom. Esquece da estratégia, né? Sim. Então, Às vezes você pega caso que você tem que falar para o seu cliente, olha, eu pego esse caso aqui, se você confessar, se você não confessar, não tem o que eu fazer. Verdade. Eu fiz um júri com o doutor Pedro em Bauru, que ele me deu a honra de ir junto, né? Foi muito Imagina bom. a honra Em Bauru. O doutor Pedro conversou com a família, com o cliente, né, doutor? E o doutor pediu a condenação. A condenação. Né? Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre o caso aí, foi... Eu peguei o caso e falei assim, olha, eu só pego o caso, primeiro eu pego o caso que me dê direito ao que eu acho que me deu o direito de fazer uma defesa técnica, tá? Eu acho que quem trabalha no âmbito eleitoral, criminal, enfim, eu acho que os escritórios, eles têm que ser artesanal, boutique. Você não pode crescer, porque é um tipo de crescer que eu digo em volume de processo e nem em volume de pessoas trabalhando no escritório. Por quê? Porque é um tipo de processo que requer pessoalidade. E no momento que você vai crescendo, você vai perdendo essa pessoalidade. Então, teve um colega que atuou no processo e entendeu por bem que ele não faria o recurso contra a decisão de pronúncia. O que eu adoto
90% dos casos. Por quê? Porque a decisão de pronúncia, nós temos um entendimento que ela não pode ser lida em plenário. E a decisão de pronúncia, você não entra na autoria e na materialidade. Você fala que existem indícios. Indícios. Correto. E quando nós tratamos de tribunal do júri, nós temos 2 fases. Eu sou adepto das 3 fases. Eu acho que a delegacia é uma fase. Delegacia, pronúncia e plenário. O colega não quis fazer, fala assim, eu atuo, mas eu não faço o recurso porque eu acho que vai prejudicar. 90% ou mais dos meus casos de júri, eu não gosto de fazer o recurso sobre a pronúncia. Eu faço só quando tem muita chance de derrubar a qualificadora, só se tem muita chance de derrubar ou desclassificar ou de impronunciar. Por quê? Porque o acórdão e o parecer do procurador de justiça é utilizado depois como tática. Olha aqui o que o juiz de segundo grau falou, olha o que o revisor falou, olha o que o relator falou, olha o que o procurador-geral de justiça falou. Eles vão falar 3 desembargadores mantiveram. Ele é fútil, tem que ficar. Eles fizeram isso lá em Garça. Entendeu? Então, Quarta-feira. Lá em Bauru, eu usei pela estratégia, eu olhei o processo, vi que tinha um excesso, e falei, olha, eu pego o caso se eu pedir a condenação. O que eu posso oferecer é uma defesa técnica, e você fazendo uma defesa, você não pode delirar. Eu acho bom conversar com o cliente, porque ele entende os fatos, mas o direito entendemos nós. Ele pode nos trazer elementos, ele pode nos indicar as provas, eles podem discutir conosco sobre o processo. Isso é ótimo. 2 mãos, 4 cabeças, 8 mãos, pensam melhores. Mas nós também não podemos ficar flutuando, inventando, porque nós também perdemos a nossa credibilidade perante o juiz, perante um promotor, perante o conselho de sentença. Sim. Nós não podemos ter teses que são aventureiras. Exatamente. Seja que área que for. Nós temos que ser objetivo. Existe um direito a ser postulado? Existe. O que você acha? Eu acho que dá para brigar por um homicídio simples. Sim. É minha visão. Eu quero ser absolvido. Não dá, procura outro. Mas Às eu vezes quero o ser meio no prédio. termo é a melhor Se você não estratégia. tiver a convicção de absolvição do seu cliente, não pega. Você não vai fazer uma boa defesa técnica. Sim. Você não vai fazer um bom trabalho. Para a defesa, existem inúmeras teses que dá para a gente utilizar, né? Inúmeras. Eu tive um caso político que a pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. Não deu certo. Um vereador pediu para abrir uma comissão processante contra outro vereador. Eu quero recorrer da decisão que julgou improcedente o pedido administrativo dentro da Câmara, que não foi admitido o meu recurso. Eu olhei e falei assim, eu não vou atuar porque eu acho que não é caso de pedido de cassação. Eu acho que não houve quebra de decoro. Eu acho que não houve nenhuma infração política administrativa. Não houve nenhuma responsabilidade civil, penal, eleitoral, nada que pudesse ser. Eu não peguei o caso. Eu poderia muito bem cobrar e fazer o recurso. Mas eu não vi essa tese que ele via. Eu não vi, eu fui justo. Eu estudei e falei, eu não vejo isso que o senhor está vendo. Eu respeito, admiro. Se o senhor se quiser procurar outro profissional, procure. Ele procurou outro profissional. O profissional ficou de fazer o recurso. E na sexta-feira ele me ligou. Falou, doutor, eu não vou judicializar a questão. Eu falei, fique à vontade. Não, gostei do que o senhor falou, procurei outro profissional. Ele faria o recurso, ele entende o que eu estou falando. Ele acha que tem chance e tal, mas eu gostei do que o senhor falou. Mas se ele procurasse outro colega, e o colega torcia para que ele obtivesse êxito, né, no recurso. Sim, claro. Eu só tecnicamente entendeu que não seria não o caso. aceitava a tese que ele estava falando. Sim. E aí, doutores? Vamos lá. Perfeito, doutor. A gente já está com 1h10 aqui de bate-papo, nem parece, passou rápido.
Obrigado. Desculpa pelos excessos. Não, Alguma imagina. coisa que eu fiquei devendo aí. Por mim, eu fico mais 1h30, 2 aí. Não, mas o papo, a conversa tá muito boa. A conversa foi muito boa. E assim, de discussão mesmo, foi uma tremenda aula. Muito obrigado, sim. porque isso foi muito bom. Não sei se o doutor Isaac tem mais alguma questão. A gente costuma fazer 1h10 de bate-papo. Questão. Para não cansar muito também. Mas é que a gente tem um horário e também não queremos cansar o convidado, né? Mas enfim, isso é papo para 4, 5 horas de conversa. Ó, eu só tenho a agradecer aos doutores, né? Acho que eu estou falando pela segunda vez com o doutor João. O doutor Isaac, a gente bate papo quase todo dia. Por WhatsApp, por telefone, troca ideia. Espero que se estenda esse tipo de conversa e bate-papo com o doutor João. Com certeza. Estou muito feliz, muito alegre. Foi uma oportunidade muito grande ser sabatinado por esses 2 juristas, né? Espero ter contribuído muito e tenho a dizer que espero que esse podcast cresça cada vez mais e que tenhamos cada vez mais episódios discutindo direito, de um modo geral, e que esse direito continua, porque ele já está, esse direito que vem sendo debatido no podcast, contribuindo para advogados, magistrados, promotores, servidores da justiça, alunos, bacharéis, estudiosos de direito. Fica aqui o meu parabéns, a minha gratidão e a minha consideração por vocês e pelos seus telespectadores aí. Muito obrigado. E desculpa se eu cometi algum erro, algum excesso, tá bom? Só que foi sem dolo, tá bom? Doutor, foi com violenta emoção. A gente fica muito nervoso. Eu que gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo, né? Após o expediente, o senhor aceitou participar aqui com a gente. O convite foi aceito de pronto, né? O doutor Isaac chamou, convidou, o doutor já aceitou de pronto. Disponibilizou um tempo que o senhor poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estar com a família, enfim, descansando. Então, agradeço demais, agradeço de coração, foi muito legal, foi um dos melhores bate-papos que a gente teve aqui, em questão de aprendizado. Acredito que o pessoal, tenho convicção de que quem assistir vai aprender muita coisa, porque é um tema pouco explorado, tá? Pouca gente tem acesso a esse conteúdo, e eu acho muito importante, principalmente para o cidadão conhecer. Acho um tema de relevante importância. E é só agradecer, e se uma nova data o doutor tiver disponibilidade de a gente fazer um novo bate-papo, as portas aqui do nosso podcast estão abertas. Quando vocês quiserem, é uma honra para mim participar de uma roda com 2 grandes advogados, renomados juristas da nossa região, e assim, 2 grandes irmãos, né? Hoje eu estou me tornando mais irmão do Dr. João, assim como eu sou mais irmão, como eu estou sempre com essa irmandade com o Dr. Isaac, né? Hoje eu vou falar com o Dr. João, que eu já falei para o Dr. Isaac, mas é para os 2. O Dr. Isaac, eu falei no júri, agora eu estou falando para o Dr. João. O Dr. Isaac já sabe que eu considero ele irmão. O Dr. João é um colega que se transformou em amigo, um amigo que se transformou em irmão. O Dr. Isaac já é meu irmão há muito tempo. A gente bate papo até os finais de semana. Então, agradeço. Muito obrigado. Recíproca é verdadeira também, é recíproca. Pela oportunidade. Tá joia? Eu vou só finalizar a gravação e eu já libero vocês. Só um minutinho, obrigado, tá? Obrigado, imagina.